Boa noite a todos. Este mês de julho teve como tema base o homem na sua realidade integral. Então a gente teve 3 outros palestrantes, dentre eles a semana passada o professor Oswaldo, que veio falar sobre a depressão, uma doença da alma. Nós tivemos aqui também o Edmar Galves, que veio falar sobre algumas realidades do homem, que vai desde o físico até o nível espiritual. Nós tivemos também a semana passada um nutrólogo, no domingo, falando sobre nutrição, quanto à importância que a gente tem de cuidar do corpo, para que a alma que está ligada a ele, para que o espírito que se expressa através dele, tenha um veículo saudável, um veículo eficaz. Hoje, diferentemente das semanas anteriores, que era uma realidade teórica, de análise, nós vamos trazer uma realidade prática, algo histórico. Como nós podemos fazer frente ao que já foi feito dentro do Centro Espiritismo? Então, nós teremos hoje a palavra do Mauro, que é um instrutor da casa, que trabalha no primeiro ano de segunda-feira à noite, mas que talvez para hoje o maior requisito dele foi um dos participantes do grupo, que estará sendo de certa forma homenageado junto com a casa, e que também vai trazer a realidade do que fez, para mostrar para a gente quais os passos que a gente pode realizar e que a gente consegue encontrar dessa realização. Para iniciarmos a palestra, como é de costume, embora a gente saiba que não existem rituais dentro da doutrina espírita, mas nada melhor do que a gente alçar voo buscando a espiritualidade. Então eu convido a todos para se retirar intimamente, fechando os olhos, para começarmos com uma prece, lembrando a figura amorosa de Jesus, o nosso Mestre, que é o caminho, que há 2000 anos nos trouxe as bases de como chegarmos a Deus, o nosso Criador. Então rogamos através dele aos amigos espirituais que estejam presentes conosco nessa sala, nos envolvendo com muito carinho, nos abraçando fraternalmente, energeticamente, perispiritualmente, nos auxiliando a tranquilizar as nossas mentes, para que a gente possa rever alguns com saudades, porque fizeram parte, outros com admiração pelo que vamos ver, mas que ao final todos nós entendamos que todos os dias devemos caminhar e dar um passo rumo à espiritualidade. Vamos rogar também aqueles espíritos que estiveram presentes conosco naquela época, para quem participou, que eles estejam presentes aqui também conosco, rememorando esses passos e auxiliando o Mauro na lembrança de fatos importantes que a casa passou e que muitos de nós vivemos. Obrigado, mestre, obrigado, amigos espíritos. Podemos agora abrir os nossos olhos e eu vou entregar para vocês uma aula. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Aproveitar a oportunidade que o centro ofereceu para a gente estar conversando sobre um assunto bastante interessante. Reencontrar algumas pessoas, alguns amigos que há 20 anos eu vejo. E é muito legal ter participado desse grupo. Eu pensei que a emoção só ia chegar no final, mas o centro está fazendo 50 anos e muitas pessoas participaram dessa história de 50 anos do Centro Ismael. Não só eu, como muitos que estão aqui presentes, talvez todos aqui de alguma maneira ou outra. Nós vamos contar uma parte dessa história que ocorreu com um grupo especial de pessoas que eu denomino aqui um grupo diferente. Talvez esse grupo não seja melhor que outros e nem pior do que outros, mas eu vou colocar que ele desenvolveu coisas diferentes e por isso se tornou um grupo diferente.
talvez a gente precise situar um pouco a situação das coisas como aconteceram, porque hoje, quando a gente avalia alguns fatos, a gente começa a olhar pelo prisma de hoje em dia, os olhos que nós temos hoje. Mas essa história que nós vamos contar é uma história de uma época que as coisas eram escritas na máquina de datilografia. Não existia computador, não existia teclado digital. A comunicação pela televisão era assim, não existiam as televisões 3D ou as televisões digitais como a gente conhece hoje. O telefone era assim que se conversava. Talvez ela, a sua filha, Paulo, ela nunca tenha visto um telefone como esse, talvez não saiba nem como funciona um telefone como esse. Hoje em dia, com tudo, com smartphone, com teclado, com coisa. E aí, o único modo da gente ler notícia era dessa maneira, era através do jornal. Hoje a gente costuma ver as notícias online, na própria palma da mão, no telefone, e nessa época aqui, o único modo da gente ler notícias era no jornal. Nós vamos comentar sobre um grupo aqui no Centro Espírita Ismael, que é chamado Grupo Carmen Sinira, ou Mocidade Carmen Sinira. Quem foi essa pessoa? Quem foi essa pessoa que dá o nome a esse grupo? Ela foi uma poetisa que viveu no início do século passado, viveu muito pouco tempo, ela viveu mais ou menos 30 anos de idade. Ela produziu algumas obras literárias, foi conhecida na época e apelidada como a melhor poetisa da sua época. Ela morreu muito nova, vítima de tuberculose. E ela tinha uma simpatia especial pelo espiritismo. E ela está presente na primeira obra de Chico Xavier, que é o Parnaso de Além Túmulo, que ela transcreveu algumas poesias para essa obra. E ela foi escolhida em determinado momento aqui do Centro Espírita como a patrona desse grupo. Na verdade, a gente vai olhando a história, eu descobri essa história aqui, revisando os jornais da Mocidade que a gente produzia aí na época, que o primeiro grupo espírita, o primeiro grupo de jovens do Centro Espírita Ismael, ele data lá da fundação do centro. Não sei precisar muito bem que época, porque não tenho registro de que época foi, mas logo após a fundação já existia uma pessoa, que era essa senhorita Dirce Gonçalves, que eu não sei se faz parte dessa fotografia aqui. Essa fotografia é de 1963, é do primeiro aniversário do Centro Espírita Ismael. O Centro Ismael foi fundado em 1962. Em 63, essa fotografia não era nem nesta casa aqui, era numa casa na Rua da Alegria, que era o nome dessa rua, que era uma casa de um antigo fundador, o senhor Antônio Grilo. Essa pessoa, não sei se faz parte dessa casa, mas foi a primeira pessoa que já fundou o grupo de jovens naquele instante. O nome Carmen Sinira veio na década de 70, através de Clarice Guri, que era filha de um dos fundadores, do casal fundador da casa, que era Humberto, e que era a senhora Henriqueta Guri, que eram tios dos meus pais. E ela foi a primeira pessoa que deu o nome Carmen Sinira. Eu lembro mais ou menos da história que ela, juntamente com o seu Nascimento, que frequentava nessa época aqui a casa, foram as pessoas que, não sei exatamente o motivo pelo qual escolheram Carmen Sinira. E era na época que o centro era assim. Não sei se todos aqui conhecem o centro nessa época, mas ele existia somente com uma sala aqui no meio, tinha esse arco, tinha uma sala que entrava lá por dentro. Onde nós estamos hoje, que é esse salão que nós estamos conversando, era esse pátio aqui, esse quintal com um arco. Aqui existia a secretaria, aqui um corredor que ia para a cozinha, essa frente aqui que vocês conhecem, que é a mesma frente que a gente tem aí hoje. E muitas pessoas daquela época estão presentes ainda aqui hoje, muitas pessoas estavam aqui no meio e ainda frequentam aqui hoje. E nessa época é que surgiu o nome Carmen Sinira, mais ou menos nesse período aqui. As escolas de moral cristã funcionavam no domingo pela manhã, porque não existia outra sala para fazer, tudo era feito numa mesma sala. E essa sala, que na verdade não é mais uma sala, é um corredor que nós temos aqui do lado, que era o salão chamado Bezerra de Menezes, onde se produzia a escolinha de moral cristã. Tinha um biombo de madeira, onde lá para trás ia a câmara de passes, e as crianças ficavam aqui. Eu fiquei sentado nessas cadeirinhas um bom tempo aqui de domingo de manhã, e a gente assistia as aulinhas, as pregações aí da moral cristã nessa época. E aqui uma fotografia de um evento que teve no centro, onde se distribuía também alimentos, se distribuía cestas para as famílias carentes. E aqui a gente encontra várias pessoas que eram fundadoras do centro, que talvez ainda estejam aqui hoje. Aqui Dona Henriqueta, que é uma das fundadoras,
seu Humberto Bonito aqui, essa é a Clarice, que é filha deles, que foi uma das instrutoras da Moral Cristã, eu lembro dela dando aulinha para mim, aqui na sala que era do lado, de domingo cedo. Dona Marisa Nino aqui, com a filha dela, que se não me engano é Silmara, filho do seu João aqui. Isso aqui são meus avós, que também frequentavam. Esse aqui é um tio que é Rubens, ele não era espírita, mas ele fazia todas as reformas e pinturas aqui do centro, ele fazia. Ele vinha aqui só para trabalhar. Tem ainda aqui essa pessoa que vocês conhecem, que está sentada aqui, que é meu pai. E aqui em cima tem minha mãe ali no alto. E eu estou aqui, ó. Eu sou esse moleque de bexiga na mão. Eu lembro que esse dia aqui era um domingo, que foi distribuído várias cestas e alimentos, etc. Nós passamos uma noite enchendo bexiga, descobrimos na época um tubo de papelão que enchia bexiga, e foi a noite inteira enchendo bexiga. E eu me lembro desse momento aqui. Esse salão que a gente está aqui, por muitos anos ele foi chamado de Salão Carniceiro. E já alguns anos depois da inauguração do centro, em 1973, ele foi inaugurado. Era presidente o Sr. Hasler, talvez muitos conheçam, mas foi um dos esforços de várias pessoas aqui que construíram esse salão na época, e esse salão recebeu o nome de Carniceiro. Ele foi inaugurado em agosto de 73, que era aniversário de 11 anos do centro. E teve presente aqui na inauguração, teve um show com esses artistas que eram muito famosos na época. Os mais novos talvez não conheçam, mas os mais antigos conheço o Diniz Azevedo, Flora Geni, Célia Helena, Tarcísio José. Foi o único que eu não encontrei fotografia para colocar. Na época ele fazia muito teatro. Mas aqui era um grande ator famoso, a primeira versão do Salomão Rayala, a esposa deles tinha acabado de fazer aquele filme Independência ou Morte, que era em 72, comemorando a independência do Brasil. Célia Helena, que é famosíssima, é nome de teatro, é nome de escola de atores. E eles fizeram um show aqui exatamente nesse palco e fizeram um show de inauguração aqui do centro. Infelizmente essas fotografias foram perdidas. Existiam várias fotografias dessa época, desse show. O Sr. Hasler fazia um mural de fotografias sempre em todo o aniversário do centro, que as pessoas paravam e ficavam olhando toda a história, ele tinha um cuidado com a história. E depois que o Sr. Hasler partiu, essas fotos também desapareceram e nós não temos mais essas fotografias. Era importante se a gente pudesse resgatar esse dia aqui. Era um salão que tinha 100 pessoas, capacidade para 100 pessoas, não contando a Câmara de Paz, que não existia esta parede. E foi aqui que se desenrolavam todas as palestras, cursos, eventos, teatros, tudo que podia ser feito era feito nesse salão aqui, como esse primeiro chá beneficente do centro. O primeiro chá beneficente que ocorreu aqui nesse salão foi em 1974, eu pus uma interrogação, porque essa data eu não tenho precisa. Talvez o Sérgio, com o levantamento histórico dele, tenha a precisão dessa data, mas me parece que foi em 1974, foi o primeiro chá que ocorreu, e aí utilizando as duas salas aqui no centro. E a primeira peça de teatro organizada pela Mocidade Carlos Mira é de 1977. É a peça chamada O Bom Samaritano, que era uma parábola de Jesus que foi encenada. A direção era do Sr. Mamed. O Sr. Mamed era o coordenador da época do grupo de jovens, e ele que organizou essa apresentação, e ocorreu em 1977. É o primeiro registro que a gente tem de algo feito dentro do próprio centro como uma atividade artística. Nessa época aqui, 83, dando um pequeno salto, naquela época eu frequentava aquela escolinha de moral, e aí uma época nós passamos, crescendo um pouquinho mais, e passamos para a mocidade, propriamente dito. E a mocidade ela era dirigida, o departamento pelo Sr. Mamed, e a mocidade era com uma senhora chamada Nilva. Talvez o Sérgio lembre da Nilva. E aí começou a chegar um monte de molecada lá no grupo de jovens mais novos, e começou a frequentar a mocidade, mas começou a haver um pequeno choque de conceitos do que se entendia por juventude e do que se entendia até então que era jovem. Eu lembro até hoje do primeiro dia que eu estava, um dos dias que eu estava reunido na nossa reunião, e a Nilva trazia música para a gente cantar, era jogral para fazer jogral, ficar fazendo poesia, e assim a gente olhava para o outro e falava, não é isso aqui que nós precisamos, ou que nós queremos fazer aqui. E aí eu lembro uma vez que chegou um casal, dois baixinhos assim, um homem e uma mulher, eles não estão aqui hoje, pensei que fosse estar, eles chegaram assim, começaram a pegar, anotar o nome de todo mundo, falar, você faz o quê, você não faz o quê, não sei o que lá.
Maurício, que estava do meu lado, falou: o que esses dois aqui, o que eles querem? O que eles vão fazer aqui dentro? E depois se tornaram talvez um dos meus maiores amigos, que é o Antônio Davi e a Neuza Davi. E eu lembro do primeiro dia que eles chegaram nesse momento e começaram a falar: esses caras querem mudar tudo aqui, o que está acontecendo? Aí chegou depois o Luiz Roberto Carquete. O Luiz Roberto Carquete, ele era um capitão do corpo de bombeiros, e a gente acabou fazendo uma trinca, que a gente começou a mudar algumas coisas na reunião. A gente queria organizar o programa, a gente queria fazer as atividades, a gente queria fazer um monte de coisa que não estava podendo. E no momento a gente resolveu criar um jornal para divulgar as atividades que a gente fazia na mocidade, porque o nosso interesse era trazer mais gente para o centro, mais gente para esse grupo, e que aquilo lá divulgasse, aquilo lá crescesse. E em determinado momento, um dos ensaios de uma peça que a gente estava fazendo na época, que é chamado O Perseguidor, nós tivemos a ideia: vamos fazer então um encartezinho, um jornal. Existia um jornal no centro chamado Mensageiro de Ismael. Esse jornal Mensageiro de Ismael, ele era escrito por um saudoso orador aqui da Casa Palestrante, que era o senhor Augusto Caires. Ele fundou em 1980 o jornal. Ele escreveu por 3 anos esse jornal, mas ele não escrevia periodicamente, ele tinha uma periodicidade regular. Quando ele podia, ele escrevia. Então saíam alguns números um pouco espaçados. E nós falamos: vamos fazer um jornal da mocidade? A gente encarta no Jornal do Centro, e a gente divulga o que a gente quer, todo mundo fica sabendo que a gente existe, e a gente começa a fazer algumas coisas diferentes aqui dentro. Aí nós reunimos em novembro de 83, fizemos a primeira edição, que ia sair com uma página só para encartar, e o Jornal do Mensageiro não ia ter previsão de sair. Nós resolvemos lançar o nosso Independente do Mensageiro, que teve 2 páginas. Essa é a primeira página, e a segunda página, que tinha entrevista com o antigo presidente da casa, que era o meu pai na época. A gente fez uma entrevista com ele, abrindo o Jornal da Mocidade. E para vocês terem uma ideia, isso aqui era muito artesanal. Hoje, olhando para trás, eu não sei como é que a gente conseguia fazer isso, porque isso aqui circulou 5 anos, todos os meses. Era mimeógrafo. Isso aqui não era impressora. Hoje em dia é fácil você fazer uma coisa na impressora. Isso aqui era mimeógrafo. E eu tinha que contar quantos caracteres em cada linha para diagramar isso aqui bonitinho, fazer espaçado, imaginar. Quantas vezes eu não rasguei, escrevia tudo, não dava espaço, eu rasgava o mimeógrafo, fazia de novo. E aí o nosso jornal saiu com 2 páginas, depois ele cresceu para 3, 4 páginas, e desde que o nosso jornal começou, o Mensageiro de Ismael deixou de circular aqui no centro. Esse aqui era o Mensageiro de Ismael, para vocês terem uma ideia. Esse era o jornal que circulava no centro, e aqui vocês podem ver que o nosso logotipo já tinha mudado, já em 1988 ele já era mais moderninho, já tinha uma estilização um pouquinho melhor. Ele divulgava tudo que acontecia no centro. Na verdade, ele deixou de ser um jornal propriamente da mocidade. Ele divulgava tudo que tinha no centro. E o primeiro número, aqui, número 1, a gente já lançou um concurso logo de cara. A gente falou: temos que eleger um símbolo para a mocidade. A gente precisa ter um símbolo para pôr nos nossos documentos, para pôr nos nossos impressos, para divulgar fora. E nós fizemos um concurso. Vamos fazer um concurso então. Lançamos um concurso no centro que rodou aí uns 2 meses de concurso. E as pessoas do centro mandavam colaborações de símbolos para a mocidade. Eu lembro que o Aguinaldo, na época, ele não participava da mocidade, mas ele mandou alguns desenhos. Eu acho que eu achei esses desenhos. Depois eu vou escanear, eu acho que eu achei esses desenhos aí. E só que concorrer com o Décio era muita sacanagem. Porque o Décio é um artista plástico, ele trabalhava com isso. O Décio, se eu não estou enganado, ele criou a embalagem do Prestígio, que até hoje é conhecida com aqueles coqueirinhos, embalagem vermelha e com pontinhos brancos. Ele frequentava aqui e ele criou esse símbolo aqui, que a mocidade se reuniu, todo mundo no sábado, quando acabou o concurso: vamos eleger qual símbolo, não tenha dúvida. Ele ganhou esse símbolo que, apesar de ter quase 30 anos, isso aqui é de 1983, são 29 anos, eu acho o desenho muito moderno, muito atual, e ele não perde, acho que nunca, não tem um aspecto velho. E essa semana eu achei a carta que ele mandou para nós, explicando o significado desse símbolo. Eu acho muito legal a gente ter a ideia do que significa esse símbolo. Que ele inspirou no conto do Fernão Capelo Gaivota, do Richard Bach. Esse tom azul, isso aqui não é preto, isso aqui é um azul, ele representou o universo, marcado pela letra M de mocidade, que significa os rochedos, né, as dificuldades do caminho. O azul turquesa representa a água. Na parte superior, em linhas sóbrias, 2 gaivotas no pleno ar. As linhas brancas representam o jovem,
que é de linhas. Cadê aqui? Alicerçado no conhecimento dos pais e mestres, representado pela gaivota em tom claro. Então essas duas gaivotas representam um jovem e o outro alicerce, que seriam os pais. E o espaço maior em branco, o desafio de conquistar o espaço, o desafio de conquistar o que está aí por vir. Esse é o significado do símbolo. Eu acho que é interessante como registro a gente saber que esse símbolo foi utilizado a partir daí em várias situações. A partir daí esse símbolo virou carne de vaca. Nós fizemos camiseta, a gente vendia camiseta. O Décio, o prêmio dele foi ganhar uma camiseta com o símbolo dele estampado. Esse era o prêmio maior que a gente podia dar na época. A gente vendia camiseta para arrecadar dinheiro. Vocês podem ver que num dos eventos aqui a Luciana está com a camiseta. Nos nossos impressos, isso era impresso que o jornal utilizava para encaminhar para os vários locais. O nosso jornal ganhou uma dimensão que a gente não imaginava. Olhando para trás, a gente vê que loucura que aquilo lá cresceu. Então ele ia encaminhado nesse impresso que a gente dobrava o jornal e encaminhava. Os cartazes que divulgavam a mocidade dentro do centro para trazer as pessoas aqui para dentro. As camisetas, como eu falei. E o nosso jornal tinha um estatuto, que eu chamei de estatuto. Depois a gente sabe que o nome certo disso é o manual de redação, mas eu não sabia que o nome daquilo era o manual de redação. Quando nós fizemos o jornal, e nós fizemos uma proposta para o centro, a gente escreveu todas as linhas de como seria o jornal, como ele seria estruturado, quais as sessões, o que cada uma teria que dizer, com o sentido de ser um documento que seguisse dali para frente, que outras pessoas continuassem esse trabalho e seguissem a mesma linha de raciocínio, e esse documento existe ainda até hoje. Não sei se aqui no centro, mas eu encontrei o original, que é a cópia desse documento. E a partir daí o nosso jornal passou a ser o veículo de divulgação de todas as atividades do centro. Ele divulgava os trabalhos da casa, era uma voz da diretoria para alcançar todos os trabalhadores, todos os colaboradores. Divulgava as campanhas, as festividades, os chás, os aniversários de todos os trabalhadores da casa, não era só da mocidade, dos trabalhadores da casa. Avisos, convocações de reuniões. Eu lembro uma vez que a biblioteca estava passando por dificuldades porque as pessoas levavam os livros e não devolviam, e aí nós pusemos uma campanha para o pessoal devolver os livros, e devolveram os livros, pelo menos a maioria dos livros. As palestras, como essa daqui, que antigamente se realizavam no domingo, as palestras domingueiras, agora viraram palestras sabadeiras, mas as palestras domingueiras começou nessa época também, nós divulgávamos todas elas. Uma sessão de livro que indicava livros, mostrava um ranking dos livros que eram mais vendidos na livraria. Todo mês a gente sabia como a Veja faz os mais vendidos do mês, a gente fazia os mais vendidos do mês e dizia qual livro foi mais vendido, qual não foi vendido, qual entrou na lista. Dica de saúde, entrevistas, aniversariantes, eu falei, reportagens dentro e fora do centro, artigos escritos pelo pessoal da mocidade. A gente tinha um lema, não podia copiar artigo, não é jornalzinho que copiava a mensagem dos outros e escrevia a mensagem copiada. Tinha que ser original, a pessoa tinha que pôr o que ela pensava. E eu lembro de uma reportagem especial que a gente fez com o Chico Xavier, né? Foi em 1985, o centro organizou uma pequena viagem lá, uma pequena excursão para Uberaba, no sentido de conhecer Uberaba, conhecer Chico Xavier. Foram várias pessoas aqui do centro, nós fomos lá infiltrados, era eu, o Luiz Roberto Carquete, que era o Luiz Bombeiro, que a gente foi como representante da mocidade. A gente queria falar com o Chico e fazer uma entrevista com ele. Não tinha jeito, a gente queria, de alguma maneira, botar ele no nosso jornal. E nós chegamos lá no dia 1º, ele não foi nos trabalhos, porque a gente sabe que o Chico sempre esteve muito doente no fim da vida, ele estava com angina, estava muito frio, estava um frio de rachar, era mês de junho, se não me engano era junho. Aí nós fomos visitar o Hospital do Pênfigo, outros centros da região ali, outros médicos que faziam trabalhos. Eu lembro que eu sentei no fundão lá do centro que tinha um trabalho para conhecer, e estava sentado de braço cruzado, olhando a palestra, vendo, de repente alguém me toca no ombro e fala: escuta, você não vai tomar passe? Eu falei: não vou tomar passe, só vim aqui para conhecer, para ver. Não, tem que tomar passe, hoje esse vírus vem no centro, tem que tomar passe. Me obrigaram a tomar o passe, porque eles tinham por obrigação de tomar o passe, não é uma coisa optativa como a gente tem aqui, mas eu fui até para não fazer desfeita, mas eu falei: por que eu sou obrigado a tomar o passe? Eu não estava querendo tomar o passe, eu queria ver o que era aqui. Aí no dia 2, finalmente, a gente conseguiu esse encontro com o Chico Xavier, que acabou sendo muito emocionante. Primeiro, ele estava distribuindo alimentos no grupo de assistência que ele fazia lá na região. Ele tinha vários grupos que ele assistia, distribuía alimento e dinheiro à tarde.
E à noite nós fomos lá no famoso grupo espírita da Prece, onde ele autografou alguns livros, assistindo todo o trabalho, toda a sessão, a psicografia e tudo mais. E aí o Luiz falou, nós temos que falar com ele sobre o jornal, nós temos que falar com ele sobre a nossa mocidade. Era mais de 10h30 da noite e estava muito frio. Falamos, será que o homem aguenta? A gente se colocou no final da fila e o Luiz falou, vamos chegar no final, porque no final deve ser mais tranquilo falar. Aí, enquanto o Luiz cumprimentava, eu rapidamente peguei os jornaizinhos nossos e falei, olha, esses aqui são os nossos jornais da mocidade, nós somos um grupo acessado, a gente faz isso, faz aquilo, explicando o que ele falava. E aí, quando ele soube que era um grupo de jovens, ele parou, conversou com a gente, folheou os jornais, elogiou, disse que estava muito bem feito, ia ler, procurou saber alguns detalhes sobre o grupo e pediu o nosso endereço para mandar alguma mensagem, caso ele um dia pudesse mandar essa mensagem. Não conseguimos a entrevista, mas deu uma boa reportagem sobre o dia ali. E não foi só ele que a gente conseguiu falar, nós falamos com várias personalidades nessa época aí. O nosso jornal começou a ganhar uma dimensão que não ficava mais só dentro do centro, começou a sair para fora do centro. Outras pessoas começaram a pedir o jornal, outros grupos começaram a pedir. Nessa época esse jornal já era distribuído na casa da casa de Davi, que o centro fazia trabalhos lá. Ele já era distribuído no centro, se não me engano, era Servos de Jesus, que o centro de Ismael implantou os trabalhos lá, então a gente distribuía lá também. E aqui uma série de personalidades que o nosso jornal entrevistou ao longo do tempo, e algumas delas estão nessa fotografia, que é uma das primeiras diretorias do Centro Ismael. Humberto Buri, Antônio Raza, Henriqueta Buri. E esse jornal, ao longo desses anos, ele conseguiu ser um documento histórico e fiel, mês a mês, do que acontecia no centro. Na década de 80 inteira, o centro tem tudo documentado, praticamente, porque esse jornal dizia tudo. E aqui a gente tem segredos da época da fundação, na entrevista do Humberto Buri, da Henriqueta Buri. O senhor Raza contou muitos detalhes sobre a fundação, que acabam sendo diferentes das histórias que a gente escuta aqui no centro, mas ele contou alguns detalhes. Dona Henriqueta foi homenageada num dos aniversários do centro aqui em 2003, no aniversário do centro de 41º aniversário, foi feita uma homenagem a uma das remanescentes da fundação. Ela já estava um pouco doente nessa época, mas compareceu. Outras personalidades foram entrevistadas aqui, presidente na época, aqui para quem não conheceu o seu Nascimento, estava aqui, fazia parte da diretoria na época, o seu Mamed, que aqui, no momento de um discurso, que eu vou voltar nessa figura aqui daqui a pouco para comentar um pouquinho mais sobre esse discurso que ele fez. Mara Maravilha foi entrevistada no Jornal da Mocidade, aqui a Eliane, que está ali no cantinho, entrevistou a Mara Maravilha para o Jornal da Mocidade. Mara Maravilha já vemos. Entrevistamos aqui o Natalino do Olivo, que era autor de... Aqui vários autores de livros. Natalino, Eldia Pirra, Mércio Antônio Alves, Mariluza Moreira Vasconcelos, que tem um capítulo especial sobre essa entrevista que nós vamos contar um pouco. Jerônimo Mendonça, que era um palestrante muito conhecido na época, ele viajava o Brasil inteiro em maca, em cadeira de rodas, porque ele tinha uma doença limitante que não permitia que ele se movimentasse, mas ele tinha um poder de voz e de oratória muito grande. Aqui no centro ele fez algumas palestras que fechavam o centro praticamente para ouvir. E ele gostava da gente, que ele mandava até artigos para a gente colocar no Jornal da Mocidade, e deu 3 entrevistas nesse tempo para o nosso jornal. E aqui a entrevista com a Mariluza. A Mariluza vocês devem conhecer, aquela autora de livros que fala muito sobre a história do Brasil. Ela fala o primeiro, o principal, Confidências do Inconfidente, depois ela escreveu de Mária Tiradentes, e outros livros que ela conta bastidores da história do Brasil, baseado nas comunicações mediúnicas dela, do Tomás Antônio Gonzaga, que era um partícipe daquele movimento. E ela contou, a entrevista dela foi tão extensa e tão interessante que ela durou 2 edições do jornal. Nós dividimos em 2 edições. E ela falava principalmente sobre a censura no meio espírita. Lembrar que nós estamos em 1987. Nós não tínhamos nem eleições para presidente ainda no Brasil. As eleições para presidente vieram algum tempo depois. E ela falava que no centro espírita havia censura dos espíritas sobre os textos espíritas. Dizia que muitos dos espíritas ainda eram remanescentes da Inquisição, e baseado nesse sentimento
inquisicional ainda, eles se arvoravam no direito de ser senhores da razão e censuravam o que cada um devia ler, ou que cada um podia ou não podia ler. E ela diz que Chico Xavier teve livros censurados pela Federação Espírita, capítulos censurados, que Ivone Pereira, que publicou Memórias de um Suicida, levou 20 anos para publicar o seu livro, porque ninguém queria publicar o livro de tão polêmico. Ela disse que ela sofreu um patrulhamento muito grande por estar tocando em pontos da história do Brasil. E ela, inclusive, para nós, ela falou, olha, na época a gente vivia uma comoção nacional da morte do Tancredo. Quem viveu aquela época lembra que Tancredo Neves sofreu de uma doença misteriosa um dia antes da posse. Ele foi impedido de tomar posse, e ele, que era a esperança de renovação do Brasil, foi substituído por José Sarney, que parecia manter um continuismo da época dos militares. E ela dizia que Tancredo Neves, ela dizia que não era um acidente aquela doença. Aquilo daí, ela dizia que era uma coisa que ela achava pelo menos muito estranha. Ela dizia que a data da morte dele não era a data que os meios de comunicação tinham dado, porque colocaram a morte no 21 de abril, para coincidir com o feriado de Tiradentes. Ela diz, não, a morte dele aconteceu antes, aconteceu dia 19 de abril. E ela faz várias ilações, coloca várias coincidências da vida de Tancredo com Joaquim Silveira dos Reis, dando a entender que Tancredo Neves tinha sido Joaquim Silveira dos Reis na época da Inquisição Mineira e tinha feito naquele momento a redenção da delação do movimento. São subjeções aí da história, mas ela falava isso tudo naquela entrevista. O que começou a chover de carta no nosso jornal depois dessa entrevista, de lugares que a gente não imaginava. Aquilo que atingiu uma repercussão não só nacional, mas internacional. Eu destaco uma carta do Uruguai que nós recebemos naquela época, que dizia que o nosso trabalho era muito interessante, que eles desconheciam o nosso trabalho, eles não sabiam que tinha havido censura nas psicografias de Chico Xavier e que o nosso diário seguisse adiante, iluminando outros jovens como eles. E numa época que não tinha internet, muitas vezes a gente não sabia como é que os jornais iam chegar em alguns lugares. Mas o nosso jornal acabou antecipando o furo da Veja. É verdade. Aquela entrevista da Mariluza foi feita em 1987. Em 1988, a Veja, através do trabalho de investigação, descobriu que o Tancredo já estava morto há muito tempo. E que a data real da morte do Tancredo era 19 de abril, não era a data do dia 21 de abril. E nessa reportagem do Jornal Espírita, que o Aguinaldo guardou, eu procurei em casa dos meus jornais antigos e não encontrei, mas a Mariluza cita exatamente o nosso jornal nessa entrevista. Ela fala, a morte de Tancredo fora citada por nós no dia 19 de abril, entrevista realizada a 11 de 10 de 87 no Jornal da Mocidade do Centro Espírita Ismael, e vai a entrevista diante dizendo, eu já tinha dado um furo de reportagem lá atrás para esse jornaleco deles aqui. A partir daí nós começamos a ficar mais conhecidos, porque saía em Jornal Espírita, saía na Folha Espírita, saía todos os meios de comunicação espírita, o trabalho nosso do jornal. E a gente começava a receber correspondência de muito lugar, Barranquilha, Uruguai, Portugal. Só aqui no Brasil, uma infinidade de cidades começaram a receber o jornal. As pessoas ligavam não, as pessoas escreviam e pediam que a gente encaminhasse o jornal para eles. O negócio era tão grande que a gente resolveu criar uma tal de Clube da Amizade. Se a gente soubesse isso daqui podia dar no Facebook, a gente estava rindo. A gente não sabia que isso daqui era um Facebook do Piniquim. Nós criamos uma sessão de amizade que as pessoas mandavam a carta, a gente divulgava o nome, o que eles queriam fazer, e as pessoas começavam a trocar correspondência. E aqui, ó, vários lugares do Brasil começavam a escrever em troca de correspondência, em troca de informações. E aí tinha uma sessãozinha jogo de cartas, que as pessoas mandavam as cartas para o jornal, dizendo como estava indo. Eu destaquei algumas, como esse rapaz de Juazeiro do Norte, que eu não sei quem é, mas o Clube da Amizade tem germinado e produzido bons frutos, unindo os mais distantes e diferentes partes do país. Inclusive na nossa região, seu sucesso é inigualável. Juazeiro do Norte. Como é que o pessoal de Juazeiro descobriu a gente sem internet? Mas o pessoal do Ceará escrevia muito. Pedro Leopoldo também, olha. Quando escrevi para o Clube da Amizade, eu não esperava receber tantas cartas de várias partes do Brasil. Meu círculo de amizades aumentou muito. Parabéns por esse trabalho.
A gente tinha um Facebook, não sabia. A gente tinha um Facebook de papel e não sabia. Aí vários jornais e revistas passaram a divulgar o nosso jornal, tanto o Meio Espírita como o Meio Espírita. Os nossos artigos eram reproduzidos em jornais de outras partes do Brasil, jornais espíritas, como os jornais do Juazeiro do Norte. O deputado Freitas Nobre, que era o dono da Folha Espírita, ele era um dos principais divulgadores do nosso trabalho, chegou a fazer a reportagem exclusiva para a nossa mocidade. Esse jornal eu guardei e não sei aonde foi parar esse jornal, não consegui encontrar para fotografar, mas era uma página inteira da Folha Espírita só com o trabalho da mocidade daquela época. Foi em 1986 isso daqui. Nós fomos convidados a participar do primeiro seminário de dinâmica publicitária em Ribeirão Preto, por causa do trabalho que a gente fazia no Jornal da Mocidade. Esse rapaz aqui de Ribeirão Preto, organizador do evento, ele escreveu uma carta dizendo assim, convidando a gente, escrevendo. O JM, né, que é o jornal, tem ensinado doutrinariamente e estruturalmente falando todos os meses. A gente era convidado para esse evento para mostrar a nossa experiência. Nós participamos de exposição de boletins informativos em Ribeirão Preto, com mais de 60 grupos de jovens. Cobrimos vários eventos, entre eles o primeiro encontro de espiritismo no ginásio do Ibirapuera, um encontro que levou 12 mil pessoas para o ginásio do Ibirapuera, coisas que hoje em dia eu não vejo mais acontecer, mas na época aconteceu. O encerramento foi com o Divaldo Franco. E eu destaco um editorial do Jornal da Mocidade de 1987, esse editorial. Porque entre 87 e 88 estava ocorrendo a nova Constituinte aqui no Brasil. Estava se realizando a nova Constituição. Tinha tido uma eleição para deputados e esses deputados iam formar a nova Assembleia Constituinte que redigiram a Constituição que nós temos hoje em dia. E o nosso editorial comentava de tudo. Comentava de política, comentava de religião, comentava de filosofia, comentava das atividades aqui dentro, criticava quando tinha que criticar, com uma liberdade absoluta, coisa que na época ainda era uma coisa polêmica, você ter a liberdade de poder dizer, falar e fazer tudo de maneira aberta. E o centro oferecia essa oportunidade para a gente. Era uma diretoria muito aberta para isso, que permitia que a nossa expressão, permitia que a nossa opinião fosse ouvida e endossava as nossas atividades. E aqui o nosso editorial comentava que havia sido encaminhado para a comissão da Constituinte uma emenda popular que permitia o exercício da mediunidade com objetivo assistencial e espiritual e blá blá blá, uma série de situações. O Centro Espiritual participou dessa proposta, dessa emenda, em que 144 entidades participaram, com mais de 60 mil assinaturas de eleitores, inclusive com o pessoal do centro, para propor isso aqui na Constituinte, o que foi destaque no jornal Estadão de 7 de agosto de 1987. Por que eu falei da política? Para mostrar o momento político que a gente vivia na época. Para mostrar que hoje, aparentemente, essas coisas para serem faladas ou serem ditas são mais fáceis, mas na época não era. A gente vivia um governo do general João Batista Figueiredo, né? Era um governo que não era eleição popular, as diretas já vieram depois. As diretas já aconteceram alguns anos depois. A primeira eleição do presidente foi 10 anos depois em que o Collor foi eleito. A primeira eleição para governador ganhou o Franco Montoro nessa época, para prefeito era o Mário Covas. Aqui, a situação do Tancredo, que a gente comentou que viveu na época, assumiu o Sarney. Aqui é o dia da publicação da Constituinte. Jânio Quadros voltou do exílio graças à abertura política e foi eleito prefeito. E até hoje os dois estão brigando ainda. Na época eles concorrendo para a prefeitura e ganhou a Luiz Erundina. Mas era uma época política muito diferente da época atual, onde existe uma liberdade democrática que na época você dizer algumas coisas ou falar certas coisas era muito complicado. Silvio Santos concorreu para prefeito de São Paulo e depois para presidente. Na primeira eleição para presidente ele também foi candidato. E como que era o Brasil naquela época? Nelson Piquet é o principal piloto. Ayrton Senna estava engatinhando nos anos 80. Aqui estou colocando mais a data de 83, revistas de 83, que é o assunto onde eu quero chegar aqui em 83. A Hortência tinha aparecido como uma grande jogadora de basquete. A maior transação no futebol tinha sido de Zico, por 4 milhões de dólares. O Neymar ganha isso por mês.
o Garrincha tinha morrido, Cazuza estava vivendo o drama da AIDS, que era uma doença nova, desconhecida, ninguém sabia o que era a doença. Com autorização do Aguinaldo, a capa da Playboy era a Luísa Brunet. Eu perguntei para ele no Facebook se podia colocar. Perguntei. Ah, foi pro Fábio. Você não autorizava, né? Luísa Brunet. Madonna tinha lançado o primeiro single dela. Primeiro disco da Madonna. Primeiro disco do Lulu Santos nessa época. Os maiores sucessos deles. E fazia sucesso a turma do Balão Mágico. A Xuxa era só uma atriz do para vocês terem ideia de como isso aqui, que época era essa? Que época era essa daqui? A maior novela de maior sucesso era Guerra dos Sexos. E aí o que aconteceu? Nós tínhamos um grupo de jovens que estava fazendo uma série de atividades e a gente queria divulgar mais ainda essas atividades. A gente queria que a situação nossa crescesse, que trouxesse mais pessoas, divulgasse o nome do centro, divulgasse o espiritismo. E aí nós tivemos a ideia, vamos fazer um grupo de teatro, vamos fazer uma peça artística. Mas o que chegaram para a gente fazer era que vamos fazer um jogral, vamos cantar uma música, né? Somos companheiros, né? Vocês lembram da música? Então, aí a gente torcia o nariz e falou, a gente não quer fazer isso, a gente quer fazer uma peça de teatro. Aí o seu Mamed, que era o diretor do departamento, falou, tem um livro aqui com vários textos espíritas. Vocês podem escolher um texto desse livro e produzir uma peça desse livro. Aí nós começamos a olhar aquele livro, caramba, não tem nada, só tem coisa piegas aqui. O que nós vamos fazer desse negócio? Não é a nossa cara fazer coisa piegas, nunca foi fazer coisa piegas. Aí tinha uma peça chamada O Diabinho Coxo. O Diabinho Coxo era uma peça de Leopoldo Machado que era uma assembleia dentro do inferno, onde o Satã estava reunido com vários demônios, estudando uma maneira de derrubar o espiritismo, porque o espiritismo estava acabando com o inferno. O espiritismo dizia que o inferno não existia, que dizia que o diabo não existia, que isso tudo era um conto, que as coisas eram diferentes, e o Satã estava desesperado, porque onde já se viu, eles estão acabando com o inferno. Então eles se reuniram para elaborar uma estratégia de ataque ao espiritismo para que eles parassem de acabar com essa ideia do inferno. Aí tá bom, começamos a fazer a peça, começamos a ensaiar. A hora que nós começamos a botar os cartazes aqui no centro, que a gente ia fazer uma peça, e nós mudamos o nome da peça, que a gente falou, Diabinho Coxo não vai trazer ninguém para assistir. Botamos Assembleia do Inferno. E aí a gente botou os carros, alterou um pouquinho o texto e falou, agora vai vir gente. Começamos a botar cartazes, meu Deus. Eu mostrei para vocês a época que a gente vivia, não tinha nem eleição para presidente. E a gente começou a dizer que ia fazer uma peça, que ia vir todo mundo vestido de diabo, que a gente ia fazer um negócio do inferno aqui dentro. Houve um rebuliço, né? O seu Mamed, que era o diretor do departamento na época, nós pusemos a cabeça dele a prêmio, porque onde já se viu, seu Mamed, você vai deixar esse pessoal fazer uma coisa dessa aqui? E ele ia falar com a gente para parar de fazer aquilo, a gente não podia mais fazer aquilo. Eu me lembro até de uma discussão áspera que eu tive com ele na época, eu tive com 18 anos e ele, o senhor já dirigindo a casa, eu tive uma discussão, nós estamos fazendo uma coisa correta, não estamos fazendo nada demais, olha o texto do livro que vocês nos deram, não estamos inventando nada. E aí, eu sei que a gente conseguiu fazer e esse momento aqui de apresentação, a primeira apresentação, porque depois ela foi apresentada outras vezes, foi no 21º aniversário do centro. Ele, antes da peça, ele parou todo mundo aqui e explicou, olha, vocês vão ver aqui uma fantasia, ele explicou tudo que era inferno, o que não era, o que o espiritismo dizia, o que não dizia, e para deixar o pessoal alerta, olha, isso tudo é brincadeirinha, viu? Não é nada de verdade. E aí o centro na época era dessa maneira aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Aí nós construímos o inferno, fizemos uma peça que era, além de uma temática clara e que explicava conceitos básicos aí do espiritismo, tinha muito humor. E nós fizemos essa peça que acabou sendo um grande sucesso, foi representada outras vezes, foi apresentada fora do centro. Aqui nós temos algumas personalidades, o Sérgio chegando atrasado aqui, olha. O Antônio Davi, que era o Diabinho Coxo, que era o grande finale do espetáculo, o Antônio Davi, que é a estrutura aqui também, o Felisberto, que é irmão dele, eu como grande Satã, eu como
grande Satã aqui, o Luiz Caquete, meu irmão, minha irmã aqui, tem a Neuza Davi, está no cantinho aqui. Aqui está a Neuza Davi. E aqui no final da peça, todos aqui nesse palco aqui agradecendo, pessoalmente fez todo mundo tirar o chifrinho para mostrar para as crianças que era tudo de brincadeirinha. Mas aí acabou aquele medo do que a gente ia fazer, porque ninguém ofendeu ninguém falou nada do que não era o correto, e a coisa se desenrolou, tanto que nós reapresentamos outras vezes, fomos convidados para apresentar fora do centro, e a partir daí se seguiram outros trabalhos nessa área da arte, do espiritismo. Em 83, 84, O Perseguidor, que era uma peça, a gente tinha falado do inferno, falava, vamos fazer um negócio de mais maneira agora, porque o pessoal está meio chocado com a gente. Aí nós fizemos um texto aqui que era um perseguidor romano que perseguia os cristãos, e nós desenvolvemos esse trabalho, apresentamos até em Bragança. Um trabalho de humor, que era o Jornal Anormal, e que era uma sátira dos noticiários da televisão, onde a gente fazia notícias do mundo espiritual e tinha os correspondentes dos dois lados. Era sempre uma coisa ligada ao humor. Em 83 fizemos o primeiro show de Natal, o primeiro e único. A nossa ideia é que tivesse outros, mas não teve. Em que a gente, baseado num programa que existia na época do J. Silvestre, em que uma personalidade ficava lá no palco e de surpresa iam aparecendo pessoas que participavam da vida daquela pessoa, a gente ia trazendo personalidades da vida do Papai Noel e contava a história dele. Novamente aqui o Jornal Anormal, agora voltado com assuntos do Natal, e que é interessante que eu encontrei de registro que 33% dos que frequentaram esse espetáculo não eram espíritas, tinham vindo aqui só pelo teatro, e daqui a gente trazia muita gente aqui para casa. Aqui um texto do Centro Espírita Nosso Lar, que algumas pessoas do nosso grupo participaram, o Davi, mais alguém, meu irmão acho que foi. E aqui uma das fotografias do chamado do Perseguidor, vocês veem que era bem primitivo, porque onde nós fomos apresentar em Bragança não tinha palco, não tinha nada. A gente fez uma apresentação para o público que estava lá, daquele centro, como se fosse um salão como esse daqui mesmo. E ele era um centurião romano que intimidava mesmo, né? Um forte atlético de bastante respeito, realmente intimidava. Aqui o Jornal Anormal, em que a gente fazia correspondência aí do mundo espiritual, tinha bancada de locutores que davam as notícias, as reportagens que vinham. Eu trouxe aqui se der para correr aqui, um pequeno trecho para vocês. Vamos ver se rola aqui. Aqui era a chegada no Centro de Servos de Jesus, onde a gente foi levar o jornal. Você pegou isso? Não, era vídeo cassete, né? Aqui para o pessoal que não viu, tem uma ideia do que era o absurdo que a gente fazia. É um Cacete Planeta antes do Cacete Planeta. E atenção para o top de 8 tipos de obsessor. Obsessão de encarnamento, obsessão de encarnamento, marido, As crianças elas adoravam o negócio. Chega no oitavo, você não tem mais espelho. Dá-lhe furo de Deus porragem.
Essa eu não sabia. Bom, aí foram uns trechinhos do que a gente fazia que o André Davi conseguiu recuperar de umas fitas mofadas que a gente tem aí. Em 85 a gente anunciou que ia se formar um grupo de artístico permanente aqui no centro, que se reunia todos os domingos. E era obrigatório que as pessoas participassem da mocidade. Só podia participar no domingo quem viesse aqui na mocidade. E aí utilizamos aí, fizemos outros trabalhos, Esta é Sua Vida Jovem, no domingo do Jovem Espírita. Dia das Crianças, nós organizávamos as festas do Dia das Crianças. Teve uma apresentação ao Avarento, que era da Juvecei. E a Juvecei, opa, errado, não é para voltar de novo. A Juvecei, a nossa mocidade começou a ficar grande, e as crianças, os adolescentes queriam participar, e começaram a dar um conflito de gerações. Então nós criamos uma área intermediária, que era o grupo dos 11 aos 15 anos. E a gente tem algumas pessoas aqui, né? que participavam, que então eles também já faziam uma prévia, já faziam tipo um percurso preparatório para ingressar na mocidade. E aqui eu acho que foi uma das principais apresentações que, infelizmente, os registros a gente não tem, que Esta é Sua Vida, Ismael, foi uma homenagem que a gente fez em 86, num dos aniversários do centro, aos fundadores do centro. Baseado naquele programa do Jorge Silvestre, nós convidamos um monte de gente para vir aqui no centro, que eram antigos frequentadores da casa, e eles viram para assistir o nosso teatro e assistir a festividade. E eles não sabiam que eram eles parte do teatro. Aí nós colocamos o presidente sentado ali no meio, que, se não me engano, era o meu pai ali, que também estava surpreso, não sabia o que ia acontecer, e a gente começou a contar a história do centro e contar fatos da vida de cada um daqueles fundadores, e eram convidados a subir no palco, e a gente contava a vida deles e sentavam e assim preenchemos o palco com as pessoas que eram antigos do centro e homenageamos o pessoal. Infelizmente eu não encontrei nenhum registro dessa fotográfico desse momento. Aí a gente começou a partir para produções um pouquinho maiores, que era essa daqui, Reconstrução, que foi uma produção nossa da mocidade de 86, 87. Esse teatro inaugurou esse salão aqui do centro, essa área superior aqui em cima não existia até 87, e foi, aqui foi 87, saiu errado. Foi inaugurado dia 31 de maio com a apresentação da peça O Perseguidor, que foi encenada em outros momentos também, inclusive fora do centro. Tivemos convite para apresentar no Rio de Janeiro, mas a gente não tinha como atender esse convite. Esse texto depois foi reproduzido também no Paraná e no Piauí. É um texto que eu tinha escrito na época aqui, porque a gente não queria texto que vinha piegas. Eu me sentei e falei, não vou fazer texto piegas. Aí acabei tendo uns insights aqui, copiei umas partes de algumas coisas e acabei montando o texto aqui. E aí partiu para o lado de humor simultaneamente, que era a Praça Ismael, que era uma apresentação baseada na Praça da Alegria, em que ficava uma pessoa sentada no banco e vários personagens espíritas passavam por aquele banco e era tudo muito bem humorado. Foi apresentado no aniversário de 25 anos do centro. Nós organizamos essa festa, hoje estamos organizando 50 anos. Na época foi o motivo da comemoração dos 25 anos, Jubileu de Prata. Participamos de outras atividades, Festival Espírita, apresentamos no Ginásio de Esportes em Campinas, onde nós montamos esse palco no ginásio e as pessoas ficavam todas lá na arquibancada e na quadra para assistir. Aí nós começamos a partir para apresentação em teatro, porque aqui estava ficando pequeno. Alugamos o Teatro Albino César, de uma escola aqui próximo, e apresentamos. Eram mais de 30 esquetes de humor que levavam 1h30. Aqui alguns registros da reconstrução, o cartaz que o Fábio, que era o nosso mestre gráfico de todos os cartazes, ele fazia os cartazes. O cartaz em exposição aqui na entrada do centro, anunciando a peça. Vocês podem observar aqui que nós sempre associávamos a apresentação a alguma atividade assistencial. A entrada era uma lata de óleo, era algum mantimento, era algo que trouxesse o benefício, não era simplesmente de graça. Momentos da montagem do palco, da iluminação,
eu e o Davi aqui, o Ismael, estamos organizando o cenário, momento de descontração no intervalo dos ensaios. E aqui o momento da peça mesmo, propriamente dita, o elenco, a Eliane está aqui, o Mário, o Maurício, meu irmão, acho que a Jancelane aqui. Outros momentos dramáticos, o momento da morte do protagonista, que era um momento de máxima dramaticidade, tirando o cheiro de ketchup e o resto era bem real. E aqui uma praça, em que a gente já tinha um cartaz que a gente divulgava, já tinha alguns patrocinadores que a gente conseguia para custear o nosso trabalho. Começou a sair já na imprensa local, né? A Gazeta da Zona Norte divulgava essas nossas atividades. E aqui alguns momentos aqui da apresentação da peça, aqui no Teatro Albino César, aqui ó, o banco, o cenário com a banca de livros ali de revista, o bar, alguns instantes aí das apresentações. Vocês podem acreditar, mas aqui é Ximena e o Fábio. Aqui outros momentos aqui das apresentações, era bem feito. E aqui é plateia lotada, a gente conseguia lotar o teatro quando a gente apresentava. Nós apresentamos isso em Campinas, aqui um instante que a gente estava saindo aqui do centro de madrugada, pegamos esse ônibus fretado que nós alugamos para ir para Campinas, momento da chegada lá em Campinas, que deram um lanche para a gente, montagem do cenário em Campinas. E aí se seguiram outras apresentações, né? Festa do Dia das Crianças, o Jornal Normal participou aqui do 26º aniversário, o Batman do 27º, Parabéns a Você do 28º, Escolinha do 29º, Teatro de Bonecos do 31º. Aqui a festa de aniversário do Dia das Crianças, para vocês terem uma ideia como a gente fazia uma bagunça aqui com essas crianças, minha irmã de palhaço aqui. Aqui o momento que o Maurício estava nos bastidores se produzindo como palhaço. Aqui fizemos alguns esquetes da praça para animar as crianças, era mais uma brincadeira para as crianças, não era uma coisa, apresentação formal. O único registro que eu encontrei do Parabéns a Você foi essa foto que está na internet, a foto do Fábio. Aqui o Batman. Aqui que eu comentei para vocês, o Sr. Rasga colocava sempre um mural de fotografias contando a história do centro nas festividades. Olha aí, momentos da apresentação do Batman. Opa, estou apressando aqui porque o tempo está indo. Aqui na escolinha 91, eu que apresentava a cerimônia aqui, o Sr. Nascimento fazendo um discurso e depois a apresentação da escolinha baseada na escolinha do professor Raimundo. Olha aqui, o seu boneco bem parecido. Aqui o Teatro de Bonecos. Aqui por trás, né, pessoal, nos bastidores aqui. E aí o que aconteceu? O nosso trabalho de arte começou a crescer e ganhar importância. Nós falamos o seguinte: vamos organizar então um encontro de arte no Espiritismo. A gente estava cansado daqueles encontros de jovens em que só se falava blá blá blá, não via nada e o pessoal acabava perdendo o domingo. Então, vamos organizar um tema específico. E nós criamos o tema, a importância da arte no Espiritismo, e organizamos aqui no centro. E aí nós trouxemos algumas personalidades da época. Dionísio Azevedo, que era um ator conhecido na época, que era espírita. O Décio, que é o autor do nosso logotipo, e aqui o Irineu Gasparetto, que é irmão do Luiz Gasparetto, que era uma pessoa também envolvida em música mediúnica. Ele fazia músicas mediúnicas. Eu não vou contar alguns detalhes de como eu conheci ele, porque o nosso tempo está indo, mas são histórias pitorescas também. E eles vieram falar sobre a arte no Espiritismo, ao mesmo tempo que isso ia ser motivo do debate entre todos, e as pessoas fariam oficinas de criação artística através de temas sorteados na hora. Então, uma coisa muito interessante e inédita naquele momento. E aqui alguns momentos desse encontro. Essas palestras aconteceram no andar aqui de cima, eram transmitidas ao vivo por televisão aqui para esse salão de baixo, onde as pessoas podiam assistir. Nós tínhamos uma tecnologia ainda bem tupiniquim, mas a gente transmitia ao vivo de um salão para o outro. O lanche, a gente se cotizava aqui, todo o Centro Ismael era responsável pelo lanche para todo mundo, e a gente apresentou novamente a praça aí no final desse evento. A partir daí, nesse dia em que nós fizemos esse encontro de arte, Dionísio Azevedo veio aí com a Flora Geni, não por coincidência eles eram da família, por isso que eles vinham aqui algumas vezes, e foi revelado para a gente
pela Flora Geni, esposa dele, que ela tinha escrito um texto espírita. Não espírita, espiritualista. Que ela tinha intenção de transmitir a mensagem espírita, não de forma piegas, não de forma didática, doutrinária, mas uma peça com temática espiritualista para que alertasse as pessoas sobre a questão espiritual. E aí, em 88, ela falou isso, acabamos negociando com ela essa peça, ela se propôs a ceder esse material para a gente, e até como uma forma de laboratório, ela falou, quero ver a receptividade do público, quero ver a reação das pessoas, e a partir daí eu posso até aproveitar essa apresentação para criar melhorias no texto, alterar alguma coisa que seja preciso ou não. E ela cedeu para a gente, foi no momento que o Aguinaldo começou a participar efetivamente do teatro com a gente. Ele era a pessoa com mais experiência no meio teatral, ele tinha cursos, etc. Ele assumiu a direção do teatro. E aí nós montamos essa peça, que era uma pousada muito estranha, que as pessoas se encontravam naquele local, não tinham como sair, e se desenrolava uma série de acontecimentos até eles descobrirem que tinham morrido, né? O cartaz do Fábio, muito interessante, porque aqui tem uma cadeira e a sombra é um automóvel, porque as pessoas eram vítimas de acidente de carro. Essa peça acabou fazendo um sucesso dentro do centro e fora do centro. Aqui era um material, não material de divulgação, era aquele programa da peça. Olha, sempre a gente colocava o nosso símbolo. Nesse momento o grupo passou a adotar também o nome de grafites, que a gente achava que era mais interessante do ponto de vista de divulgação, como nome. As filipetas que a gente utilizava para a divulgação. Aqui pontos aqui do cenário, momentos aí da passagem aí do texto. E aqui a fotografia de todo o grupo que participou, pelo menos dos grupos que eu participei. Esse eu considero que foi um dos mais produtivos que já ocorreram aqui dentro do centro e mesmo fora. Esse material, essas apresentações nossas que ficaram no Teatro Cacilda Becker em São Paulo, renderam 44.300 cruzeiros, foram doados integralmente para a creche da criança carente chinês. Essa é a carta de agradecimento que eles fizeram para a gente, recebendo a doação. E esse texto fez uma mini temporada no Teatro Nelson Rodrigues em Guarulhos, no Teatro Cacilda Becker. Ele teve o apoio da Prefeitura de São Paulo, a Lélia Bramo, que era a secretária da Cultura do município na época, que abriu essas portas para a gente. E eu coloquei esse livro, que esse livro há 2 anos foi publicado, foi lançado, que é o livro sobre a história do Dionísio Azevedo e Flora Geni, a biografia deles. É uma produção da imprensa oficial do Estado de São Paulo, vocês encontram na internet para vender, e nesse livro está dizendo que quero voltar para casa. Foi feito no Centro Ismael a primeira vez. Nós estamos registrados na biografia aqui. Muito legal. Essa peça teve montagens profissionais com Angelina Muniz, depois em 94. Um dado interessante: durante uma das nossas apresentações lá no Cacilda Becker, a minha tia, que era fora, passou mal. E ela ficou doente e naquele momento ela descobriu que estava com câncer. Ela morreu um ano depois. Ela não viu as apresentações profissionais que aconteceram depois. Em 94, meu tio resolveu levar à frente, até como homenagem para ela. Ele veio morrer nesse mesmo ano. Quem produziu a peça foi a Leila Lopes, que na época tinha um papel importante da professorinha numa novela da Globo. Depois ela se tornou atriz pornô, mas na época ela produziu a peça Quero Voltar para Casa. Teve produções em 2010 e 2012 em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Se vocês acessarem o YouTube, nesse endereço aqui do YouTube tem uma propaganda, um comercial que é inserido nos comerciais da Rede Globo na época sobre a peça. Em 93, o grupo de teatro se tornou tão grande que extrapolava a própria mocidade. E ocorreu do grupo de teatro ser incorporado ao próprio centro, se tornando um grupo de teatro do centro, que era o chamado grupo Crescim, que era um anagrama com as letras de Carlos Sinira. Se tornou o grupo Crescim, que além de integrantes da mocidade, tinha alunos e trabalhadores do próprio centro. Nessa época eu já não estava mais participando, mas eu consegui esse material com os amigos aqui que encaminharam para a gente. E teve várias produções da época. Nossos Destinos, que foi um texto do Aguinaldo e que utilizou a técnica do teatro de sombras, que também participou de vários eventos. Ainda tinha apresentações domésticas para consumo interno, como o Jornal do Umbral e o Jesus de Nazaré.
O Fantasma de Canterville, que também é um texto muito interessante. Eu não estava participando, mas eu assisti os dois. Esse daqui eu achei fantástico, essa apresentação do Fantasma de Canterville. E a reencarnação de Julião Antão. Aqui algumas passagens dos nossos destinos. Aqui a repercussão na imprensa local na época. Olha o preço do ingresso, 45 mil cruzeiros para entrar. Como é que não ficaram ricos? 45 mil cruzeiros. Aqui algumas passagens dos nossos destinos, o pessoal nos bastidores aqui no centro fazendo a produção aí do material, as gravações das vozes. Como é o Renato Russo. A plateia esperando para a apresentação. Tem aqui mais apresentações do Jornal do Umbral, que é baseado naquele jornal humorístico. Eu vou passar aqui apresentações do Jesus de Nazaré, bastidores, apresentação, eu aqui visitando os bastidores, o povo aqui, Jesus, né? Fantasma de Canterville, o próprio fantasma em pessoa. Pensei que o Fábio pudesse estar aqui hoje, brincar com ele. Momentos aí das apresentações, uma foto do elenco todo. E aqui a reencarnação do Julião Antão, o programa, a Filipeta. E aí, esses eventos todos eram linkados com coisas beneficentes. Tudo era revertido em obras assistenciais. O centro também fazia muito isso daqui. Para vocês terem uma ideia, o centro organizou vários chás beneficentes entre 84 e 88 com a presença de cantores. Aqui sorteou um automóvel Monza, junto com a creche Menino Jesus, um chá que aconteceu na Hebraica. A Vanusa, na época ela não cantava o hino ainda. Ela cantou no Acre Clube do Centro Ismael, Trio Los Maneiros, Maria Alcina, o Grupo Chocolate, o Grupo Algodão Doce, a Mara Maravilha, fizeram chás aqui. O Menudo também. O Menudo também, o Roy, né? O Roy, o Menudo. E a gente também entrava nesse meio e fazia campanha. Nós fizemos várias campanhas aqui de alimentos para a Casa de Davi, chá da mocidade, açúcar, uma de sabonete, arrecadou mais de 1.500 sabonetes. Nós conhecemos o orfanato da Tia Maria na época, que era um orfanato muito pobre, muito carente. Nós começamos a reverter as campanhas em prol desse orfanato. Fizemos campanha para trazer novos sócios para o centro, campanha para o departamento de assistência social do centro, fubá, arroz, açúcar, bolacha, macarrão. E aqui foi um dado muito interessante. Nós queríamos arrecadar macarrão para a Tia Maria. E uma forma de estimular a mocidade a participar, nós fizemos uma gincana interna da mocidade. Dividimos o grupo em 3, e esse grupo competia entre si, e nós conseguimos arrecadar quase 350 quilos de macarrão aqui dentro do centro. Aí nós pensamos, pô, se a gente consegue isso aqui dentro, por que a gente não consegue fazer isso daí fora? Aqui era o orfanato da Tia Maria, para vocês terem uma ideia. Olha como eles viviam. Esta casa aqui. É aqui um dos momentos que nós fomos levar mantimentos lá para eles. Eu sou esse aqui, me apelidaram como o dono da fábrica de chocolate. Quem não falou isso daí? Aqui é o Davi que está aqui. Ó. O meu irmão, o Mário, que está aqui em cima do trabalho, a Luciana. Aí nós tivemos a ideia de fazer gincana. Por que a gente não faz então gincana entre os grupos de jovens? Se a gente consegue 350 aqui dentro, a gente consegue muito mais fora. E nós tivemos a ideia de fazer uma gincana em que concorressem vários centros, vários grupos de jovens de várias partes de São Paulo. Lançamos essa proposta, a Folha Espírita divulgou essa proposta, nós organizamos isso daqui com datas de sorteio de tarefas, as pessoas tinham um mês para realizar as tarefas, depois do dia tinham tarefas de conhecimentos gerais, tarefas de música, de teatro, melhor torcida, várias coisas envolvia essa apresentação da gincana. Então, as pessoas tinham 30 dias para fazer as tarefas. Nessa primeira, tinha que vir um indivíduo fantasiado como Allan Kardec, responder perguntas sobre a vida de Allan Kardec, quem se saísse melhor ganhava o prêmio. Nós fizemos atividades no Center Norte, que nós levamos tanta gente para o Center Norte, que quase deu polícia. Mais de 100 ou 200 jovens correndo, tentando descobrir uma personalidade secreta lá dentro. Não vou contar detalhes, porque o tempo está se esgotando, mas a gente pode comentar os bastidores do dia que nós paramos no Center Norte. Aqui era uma atividade no McDonald's, em que as pessoas tinham que fazer uma fotografia com o nome do seu centro dentro do McDonald's.
tinham que trazer fotografias com personalidades do espírita, carta de próprio punho do Chico Xavier, além da arrecadação de alimentos. Então, era uma atividade muito intensa. Aqui uns momentos dos Ghostbusters, vocês sabem, eu não vou contar, os Ghostbusters. Tarefas aqui de conhecimentos realizadas aqui nesse palco no dia da gincana. Vários grupos participaram, todos aqui participavam das tarefas de limpeza, os alimentos eram o centro maior que fornecia para todos os jovens que vinham aqui, a gente se cotizava, ninguém tinha que trazer nada de fora, o centro aqui se cotizava e a gente dava essa alimentação para todo mundo. E esse foi o fruto da primeira gincana, nós arrecadamos quase 1.800 quilos de alimentos. A mocidade nossa aqui arrecadou 700 quilos, momentos da torcida, do agito das torcidas. Todo mundo fazendo a sua apresentação e nós aqui no meio de toda a arrecadação, porque cada entidade representava, cada centro, uma entidade assistencial. Ninguém podia doar aquilo para o próprio centro. Você tinha que representar um orfanato, uma creche, alguma coisa assim. Nós representávamos a Tia Maria. E quem ganhava a gincana levava o alimento de todo mundo. Então esse era o objetivo, arrecadar para favorecer uma entidade. Nós arrecadamos tanto que a gente conseguiu dividir em 3. Todo mundo levou um pouco para casa, porque era muito alimento. E nós ficamos em primeiro lugar. A partir daí veio a segunda. A personalidade era Bezerra de Menezes. Essa é a única que nós encontramos no levantamento histórico, registros muito precisos. Eu imagino que foi mais de 1,5 toneladas, porque só aqui a gente conseguiu mais de 1 tonelada aqui de lata de óleo, mas eu não sei exatamente o valor exato. 8.000 latas de óleo. Oi? 8.000 latas. Não, isso foi na outra, eu vou chegar na quarta. Nós, bicampeãs aqui. Aí, terceira, em 1994. A nossa mocidade organizava e os que organizavam não participavam das atividades. Aqui também uma série de tarefas, eu não vou entrar em detalhes cada uma delas, mas nós conseguimos aqui 3.610 quilos de alimentos, em que a gente distribuía para as entidades assistenciais. Aqui era o Bismael de Leão Denis, que era a personalidade homenageada. Saía já na imprensa na época essa coisa que a gente fazia. Aqui onde a gente anotava os pontos na lousa que ficava exatamente aqui, a nossa torcida que tinha bandeira, tinha torcida organizada, vinho uniformizado, tem um carro conhecido aqui, assim na frente do centro. Aqui ó, o grupo rival, o nosso maior rival, que era o grupo dos mensageiros, que eles queriam ganhar a todo custo e sempre ficavam em segundo lugar. E nós fomos tricampeões aqui. E em 95 foi a primeira que eu participei como elemento de participante. Nas outras eu era organizador aqui. Eu já não estava participando mais do grupo da mocidade, então eu fui convocado a fazer parte do time e fui aí competir. Aí eu já não era mais organizador, eu era competidor. E aqui nós arrecadamos ao todo, foi um tipo de alimento só, quase 9.000 latas de óleo. Quase, imagina, 9.000 litros de lata de óleo. Aqui, flagrantes do centro, que nós arrecadávamos aqui dentro do centro, chegavam caixas e caixas de óleo. Eu lembro que teve um final de semana que não tinha óleo aqui no Sombra. O pessoal reclamava que tinha acabado no Sombra, aqui no Jaçanã. É verdade. E aqui, vocês viram que o pessoal começou a se aprimorar. A gente alcançava 2 toneladas e eles iam atrás, aí a gente aumentava. E aqui alguns flagrantes, olha. A coisa nem acontecia mais aqui no centro, ela teve que acontecer fora porque era um evento muito grande e aquela carreata que nós fizemos indo até a Sociedade do Parque Vitória, levando óleo e levando o nosso time para competir. Tinha bandeira, tinha carro alegórico, tinha bandeira aqui em cima, algumas flagrantes do dia. Aqui a nossa equipe levantando pela 4ª vez o troféu. As pessoas que não estavam aqui no momento não têm ideia de como era o tamanho desse negócio aqui, do agito que a gente fazia. Aqui, o chefe da torcida, que era o Sr. Gomes, aqui, levantando a bandeira, ele participava no meio. E nós fomos aí tetracampeão, e aqui a equipe organizadora, que aí já não contou mais com a mocidade, aqui contou com elementos de vários outros centros na organização do evento também. Então, foi um breve resumo que eu contei sobre a passagem desse grupo aqui, que eu acho que não era um grupo nem melhor, nem pior que os outros. É um grupo diferente. Infelizmente não dá para a gente contar todos os detalhes, tudo o que aconteceu. Mas fica uma homenagem aqui a todas as pessoas que trabalham aqui no centro, que construíram aqui o centro, que
que fizeram esse centro ser grande, que saiu de uma casinha pequenininha, de um cômodo lá na Rua da Alegria, e a partir do trabalho de muita gente, acabou se tornando essa instituição grande, que trabalha para tanta gente, que traz benefícios para tantas pessoas. Eu procurei aqui, nesses recortes de fotografia, mostrar vários trabalhos aqui do centro, várias situações de auxílio, de trabalho espiritual, pessoas que já passaram, trabalhos antigos, simpósio, os chás beneficentes. E dentro disso tudo existia um grupo que trabalhou muito forte e que ajudou muito nesse momento o crescimento aí do centro. E essas pessoas estão aí, eu estou trazendo, na homenagem delas, homenagem para todo o centro. E essas pessoas hoje, elas têm se reunido através do Facebook. Mark Zuckerberg fez um grande auxílio ao Centro Ismael e conseguiu agrupar algumas dessas pessoas de novo. E essas pessoas estão trabalhando uma forma de homenagem aos 50 anos do centro, produzindo um espetáculo para que possa ser apresentado com homenagem ao Centro Ismael. Infelizmente nem todos podem participar, mas as pessoas estarão representando a todo esse grupo e espero que inspire muito bem os grupos que estão vindo aí da casa, que eles possam aproveitar essa experiência, aproveitar esse trabalho e fazer o nosso centro continuar cada vez mais e cada vez melhor. Que todos se lembrem que começou dessa maneira e ele pôde, a partir de todos esses esforços, alcançar vários graus, chegar à casa que a gente tem hoje. Então, agradeço a presença de todos vocês e parabéns ao Centro Espírita Ismael. Bom, eu sei que eu passei do horário, o Marcelo deve estar louco para me pegar. Finalmente eu avancei o horário das perguntas, mas fico à disposição depois, até do horário, se alguém quiser conversar alguma coisa. Eu acho que não é nem questão de pergunta, viu, Mauro? Eu acho que vai ser mais comentários, né? Mas antes de a gente entrar nesse pedaço, eu trouxe a Ximena, que faz parte desse grupo, que vai apresentar, para ela falar para vocês um pouquinho do que vai ser essa homenagem que o pessoal do grupo Carmen Sinira vai fazer para vocês agora, perto do finalzinho do ano. Nós só vamos dar uma breve comentada sobre o trabalho que nós vamos fazer. Certamente, a partir do dia oficial do aniversário do centro, essas divulgações vão tomar um corpo maior dentro e fora do centro. Só para dizer que a amizade que nos reuniu novamente após 20 anos, né? E olhando todo esse trabalho, existe uma memória afetiva e uma memória gostosa, assim, de amizade, que eu acho que não querendo ser piega, se usou muito essa palavra, que não é só dessa encarnação. Certamente essa nossa afinidade foi construída em outros tempos e estamos reunidos de novo por amizade, acho que principalmente, e por gratidão a essa casa que sempre abriu as portas para a gente com tanto amor, com tanta liberdade e com tanto apoio. A gente construiu muita coisa aqui. Então nós só temos a agradecer. E a nossa forma de agradecer é através daquilo que a gente fez com muito amor durante esse tempo todo, né? Um pedacinho, né? Foi através do teatro. Então nós estamos nos preparando aqui nesses meses para apresentar para vocês quadros da alma. Então eu vou dar um resuminho da nossa história, né? E aí, mais pra frente, o centro vai estar divulgando com mais propriedade, tá? Cores, formas, paisagens e movimentos expressos da pintura podem curar o espírito? Questões que nos levam a refletir sobre a importância da arte como tratamento espiritual estão presentes em quadros da alma, texto de inspiração mediúnica
escrito através de Alexandre Fernandes, especialmente para as comemorações de 50 anos do Centro Espírita Ismael. No plano espiritual, a recém-desencarnada Joana é acolhida na expansão da mesma casa espírita que frequentava. Lá, vai descobrindo como a arte e a pintura mediúnica são utilizadas em benefício dos encarnados e desencarnados. Um texto leve, simples, mas extremamente profundo em seus conceitos. Um convite a mudanças e a um novo olhar sobre o alcance do amor e do auxílio de Deus para conosco. A previsão de nossa apresentação, nós já temos uma data, dia 30 de setembro. Ele vai ser às 10 da manhã, num domingo, nessa casa que sempre nos acolheu. Mais para frente, nós teremos os cartazes, as divulgações oficiais, mas desde já a gente faz um convite, com todo amor e coração, a todos vocês e aos amigos. E assim, obrigada. E eu gostaria de saber se tem alguém que quer fazer alguma pergunta ou algum comentário. Diga, Natália. Eu queria saber onde a gente consegue aquela entrevista da Mari. Olha, eu consegui recuperar os 58 números do jornal. Eu passei para o Maurício, estou dando hoje para ele. Na medida do possível, é muito material, eu acredito que ele vai disponibilizar isso na internet para todo mundo. O nosso objetivo é fazer um arquivo virtual para que as pessoas possam consultar todo esse material e servir um museu virtual aí do Centro Ismael. Então, eu estou passando todo o material hoje que eu tinha para ele e eu sei que é difícil, não vai ser fácil e vai ter um trabalho muito árduo aí pela frente. Mas a gente espera colocar isso. Eu li essa entrevista semana passada para rever isso aqui, é muito atual o que ela toca, é muito interessante. Mais algum? Eu gostaria de... Eu fiz o primeiro ano aqui, o professor Mal, parabenizá-lo, em nome dele, o restante de todas essas pessoas iluminadas, né? Dizer que se eu conseguir um pouquinho do que vocês fizeram, eu ficaria muito feliz, né? Presente aqui agora, no centro. E é isso. Obrigado. Temos mais? Não? Então vamos à hora que todo mundo espera. E eu vou pedir para o nosso convidado especial tirar aqui alguém que não está aqui. Vamos pular. 14. Eu não peguei o Mal o quê? Maurício Coronado. Tira mais um, vamos ver se tem quantos 14 tem aqui, vai. Maurício, é eu mesmo. Não, só tem um mesmo, né? Maurício, no final você vai pegar, eu vou pedir para o Mauro psicografar uma mensagem nessas breves instantes do final.